Ok, gente. Então, essa videoaula aqui eu combinei para o pessoal conhecer como é que acontecem as aulas na ferramenta online do Adobe Connect e para aproveitar para ficar também para mostrar para todo mundo, depois eu vou colocar esse vídeo no YouTube, para mostrar para todo mundo como é que também se faz o setup do projeto Python Birds para quem quiser treinar orientação a objetos com uma abordagem divertida. Tá? Essa daqui eu estou filmando, mas essa daqui é a ferramenta do Adobe Connect. Tá? Eu estou aqui com o Enio e com o Regis, eles estão logados e me ouvindo, e eles conseguem ver lá na tela deles a minha tela, eu consigo compartilhar a tela e conversar com eles. Normalmente a gente não habilita o som dos alunos, principalmente quando tem muito aluno, porque começa a dar muita interferência, gastar muita banda. Então o normal é que nós tenhamos aqui nesse chat. Então a gente consegue interagir aqui pelo chat, os alunos conseguem colocar as perguntas e a gente interage então em tempo real dessa maneira através da ferramenta. Não sei se o Enio e o Regis também já viram aqui essa ferramenta. Caso vocês queiram parar e fazer uma pergunta no meio de qualquer explicação, além de poder escrever no chat, vocês podem também utilizar essa interface aqui, tá? Para concordar, discordar ou até para levantar a mão para fazer uma pergunta. E apesar que eu fico sempre com dois monitores, então por mais que a tela do Adobe Connect não apareça, eu sempre fico olhando aqui no segundo monitor para ver se alguém escreve e coloca alguma dúvida. Beleza? Então, qualquer dúvida que vocês quiserem, pode utilizar a interface, colocar no chat e aí a gente interage. Beleza? Ok, gente. Então, vamos lá. Bom, então, como eu falei, essa aqui vai ser uma pequena aula. Inclusive, eu tenho os slides. Essa foi uma apresentação maior que eu fiz no evento que rolou nesse final de semana, no Python Day da Inatel. Eu tenho os slides, mas a instalação, na realidade, o objetivo desse projeto, do Python Birds, é ensinar orientação a objetos de uma maneira divertida. E o meu objetivo inicial era, inclusive, fazer com que o aluno não tivesse que instalar muita coisa para rodar. Que fosse simples o processo de instalação, e é isso que eu pretendo mostrar aqui para vocês. Então, primeiro passo para você conseguir jogar o Python Birds, ele foi desenvolvido com Python 3, a última versão do Python. Na realidade, qualquer versão 3 vai funcionar. No caso aí, eu estou até com o print screen da versão 3.3. Qualquer Python 3, 3.2, 3.3, o 3.4, que é o que eu vou instalar, qualquer Python vai funcionar. Então, o primeiro passo, instalar o interpretador do Python no seu computador, no caso aqui no Windows. Então, o que você vai fazer? Você pode entrar aqui no Google, por exemplo, digitar aí Python Download. E você vai cair aqui já na primeira página, ó, tem aqui essa página de downloads do interpretador Python para você instalar. Inclusive, acho que já tinha ali o Python 3.4, né? Mas olha aqui, ó, download Python 3.4, que é a última. Não vou baixar tudo, porque na realidade eu já baixei, senão ó, ia demorar aqui uns 6 minutos na videoaula, mas baixou o MSI. Se eu tivesse baixado e colocado aqui no desktop, vou só emular para a gente não perder tempo com esse detalhe. Então, o instalador está aqui. Procedimento: 2 cliques nele, esquemão do Windows de sempre, tá? Com um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês. Vou pedir para instalar para todos os usuários. Vou deixar ele instalar aqui na localização padrão, que é C, seguido de Python com a sua versão. Next. No caso aqui, eu vou dizer que eu quero fazer um override, é porque já estava instalado no meu computador. Pelo menos eu achei que eu tinha acabado de desinstalar aqui pelo painel de controle. Mas ainda pelo jeito estava presente. Mas não tem problema. Vamos ver. Next. E o único detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês, eu não sei por que essa opção não vem marcada. Na hora de instalar, já pede para ele adicionar o Python no teu path. Porque aí ele vai tornar o Python executável através da linha de comando em qualquer path. Tá? Você adiciona isso no path, você digita Python e você vai conseguir executar esse cara. Tá? Então eu vou marcar aqui, olha, instale
adicione o Python exe no meu path. Esse é o único detalhe, o resto realmente é next, 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 pede para instalar e ele vai instalar no seu computador no Windows. Tá? No Windows isso é o que é suficiente. Instalou, já estamos praticamente lá, só falta um passo para instalar. Se você é usuário de Linux, em particular Ubuntu, o que você vai ter que fazer? Você vai dar um sudo apt-get install no Python 3, para ele baixar o Python 3 para o seu computador. Tá? Inclusive, se eu não me engano, na versão 14.04 do Ubuntu, o Python já é o Python 3, o padrão. Para testar, inclusive, deixa eu permitir aqui para ele instalar. Para testar, basta entrar na linha de comando e digitar Python, tá? Para conseguir ver a versão. Então eu vou entrar aqui, poderia ser a linha de comando do Linux também. Digito Python e olha lá. Ele vai, se tiver instalado, ele vai abrir aqui esse modo de execução aqui que é o console Python. No caso, eu já tinha aqui instalado no meu computador o Python 2, tá? E aí você tem eu, no caso, tenho esse problema. Se você não tiver nenhum Python instalado, você vai digitar Python e vai aparecer aqui o 3, não o 2. No meu caso, eu tenho um problema porque eu tenho o Python 2 instalado. Então, vou dar um finish aqui. Ok? E aí eu faço... Tem a maneira de executar até... Ó, deixa eu rodar aqui o CMD de novo. Se eu não me engano, era... py-3. Olha lá. Com py-3, essa diretiva aí, você consegue rodar a versão do Python 3 que instalou no teu computador. Se você tiver as duas, essa é uma maneira de executar a versão correta do Python, com esse py-3. Tá? Ou, às vezes, a gambiarrazinha que eu faço é a seguinte. No Linux... se você digitar Python 3, provavelmente se você instalou a 3.4, se eu não me engano o comando é Python 3.4, ele vai rodar a versão específica do Python, mas no Windows não. E aí às vezes o que eu faço, e não tive grandes problemas, é entrar no diretório onde a instalação ocorreu do Python. Então, por exemplo, foi aqui no C2.34. Inclusive ele está com o meu exe que anteriormente eu tinha criado na minha instalação anterior. Então, o seu diretório do Python vai aparecer com isso aqui no Windows. Então eu venho aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V nesse cara e coloco aqui o Python 3. Para eu poder rodar com esse comandinho aqui, Python 3. Faço essa gambiarrazinha que nunca chegou a me dar problema para nenhum dos projetos que eu fiz, pelo menos. Então aí eu digito Python 3, olha. Python 3, e aí ele executa também o Python 3.4. Tá certo? Então, se você está no Linux, apt-get Python 3, no Windows já vem instalado, por padrão, a biblioteca gráfica que a gente precisa para rodar o jogo. Tá? Mas no Linux não, então por isso você tem que rodar esse Python 3 TK. Detalhes para usuário de Mac, apesar de eu não ter colocado aqui. Parece que o pessoal de Mac tem um instalador aí, um instalador alternativo. Não sei se o nome é exatamente esse, mas você escreve Brew, né? Homebrew, alguma coisa assim. Então, se você rodar o comando de instalação no Homebrew, ele vai trazer o Python 3, só procurar aí na internet. Deixa eu até ver se eu acho aqui. Python Installation Brew. Se escreve assim. Olha lá, instale Python macOS. E essa instalação, deixa eu ver se ele usou aqui o... se você rodar o brew install e a versão não do Python 2, mas a versão do Python 3, ele já vai vir instalado com o TK. Tá? Pergunta aqui do Regis. No Linux, executando esse apt-get, mantém as duas versões? Aqui já tem a 2.7.3. Sim, Regis, se você instalar o Python 3, ele não vai instalar por cima do 2, não. Ele vai deixar as duas versões no seu computador. E aí, para rodar o Python depois via linha de comando, você no Linux vai digitar, se eu não me engano, é Python 3.4, se for o 3.4 que você instalar. Verifica qual é a versão.
Acho que se você colocar Python 3 e der um tab, ele já até autocompleta para você lá no Linux, qual que é o comando. Então é Python 3.4 ou Python 34 tudo junto. E aí ele também vai instalar para você, você vai conseguir conviver numa boa com as duas versões de Python instalado. Beleza? Mas excelente pergunta aí. Ok. Ok, então no Linux, no Mac, então, acredito que, não sei se chama Brill, esse cara, então, se você instalar via Brill esse cara, você também vai conseguir rodar o projeto, tá? Eu já rodei em um computador de amigo meu, ele instalou o Brill e ele já vem com a biblioteca TK instalada, que é a biblioteca gráfica necessária para a gente conseguir ver os gráficos dos jogos. Mas no Windows, eu utilizo o Windows porque para viver as mesmas dores que os iniciantes em geral vivem, em geral os iniciantes utilizam o Windows, basta instalar como eu fiz aqui no vídeo, né? Não esquecendo de adicionar o path, tá certo? Ok, adicionei esse cara no path e vamos para o projeto. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar lá na pasta no GitHub do projeto. Então você vai acessar github.com github.com/pythonprobr/pythonbirds. Se você acessar esse cara, você vai entrar justamente aqui na página do projeto, onde tem a documentação do que você tem que fazer e etc. E aí o que você vai fazer? Opa, deixa eu ver aqui. Existe algum gerenciador de versão para o Python, como o NVM e o RVM? Sim, Regis, existe. Ele se chama pip, assim, ó, pip, de Python Installer Package. Inclusive a gente tem um curso, o PyPrático, em que a gente comenta a utilização do VirtualEnv e em conjunto com o pip para você criar ambientes isolados com as suas dependências, né? Python.org, ah, que legal, não sabia disso não, Fábio. Não sabia disso não. Não sabia que... Eu instalei pelo menos via Brill, não sei porque da outra vez a gente teve que instalar via esse cara. Não me lembro se quando eu dei o curso e o pessoal teve problema com o Mac, se por acaso ainda não tinha esse instalador aí. Beleza? Tranquilo, Regis? Tranquilo, Fábio? Então tem o pip. Tem o curso PyPrático aí lá no Python Pro, a gente explica sobre VirtualEnv, sobre pip, mas aqui para o curso PythonBirds, como é mais para iniciante, a ideia é não ter que entrar nesses assuntos um pouco mais profundos. Beleza? Ok. Bom, então você entrou aqui na página do projeto, tem a documentação, o que você vai fazer? Se você sabe mexer com Git, você já sabe o que fazer, né? Pode fazer um fork do projeto, tal, mas para quem é iniciante e nunca viu o Git na sua vida, não tem problema. O que você vai fazer? Vai fazer aqui o download do zip clicando nesse botãozinho, tá? Inclusive esse aqui deve ser rápido porque o projeto é pequenininho. Se não for, não tem problema, que eu já baixei antes para a gente não ter problema, mas ele baixou aqui o zip, olha. Vou até fazer, ó. Peguei aqui, ele baixou aqui esse PythonBird simples, tá? Vou recortar esse cara e vou colar ele aqui. Inclusive ele já tem aqui uma versão, mas para vocês acreditarem que eu estou fazendo tudo do início, vou colar aqui no meu desktop. O que você vai fazer? Simplesmente vai extrair essa pasta para o seu computador. Já existe a pasta, então deixa eu apagar aqui também para fazer tudo do zero. Deixa eu apagar esse cara e realmente você vai extrair o conteúdo desse cara. Vai extrair no seu desktop aqui mesmo. Maravilha, extraiu, abriu aqui. O que você vai fazer até para testar se o projeto está funcionando? Navega até a pasta do projeto. O meu está no desktop, então cd desktop.
cd pythonbird simples, que é o nome da pasta. Quando ele descompactou, ele criou outra pasta pythonbird simples. E aí, olha, você tem o placa gráfica tkinter, ele tem o jogo. Então, se você rodar lá Python, eu vou rodar Python 3, porque eu tenho as duas versões, mas se você tiver só uma, você roda só Python e vai executar aqui no placa gráfica tkinter, o nome do arquivinho que está aqui em cima. Tá? Python 3, placa gráfica tkinter. Para quem não tem costume de utilizar o CMD, o tab autocompleta, tá? Eu não digitei rápido. Então coloca PL, tab, olha lá, ele completou para placa gráfica. Se você apertar tab mais uma vez, placa gráfica tkinter. Digitou Enter, o que vai acontecer? Vai abrir aqui o jogo. Tá? Normal ele iniciar assim, porque a filosofia do projeto é que ele vem com lacunas e você deve implementar o jogo para aprender a orientação a objetos. Então, conforme você vai implementando, o jogo vai acontecendo. Tá? Bom, isso daqui é o basicão. Se você instalou, você pode depois escolher, você tem aqui na estrutura do projeto, você tem todos os arquivos. Aqui em fases, inclusive, a gente deixou aqui 3 fases diferentes do jogo para jogar depois que está pronto. E tem uma pasta de testes. Então, o projeto é baseado em testes automáticos que vão te indicando, aliados à documentação, sobre o que você tem que fazer para implementar o jogo. Tá? Bom, você pode utilizar qualquer editor de sua preferência para editar os arquivos e conseguir implementar o jogo. Eu, em particular, como vim do mundo Java, eu gosto de IDE e hoje em dia eu utilizo a IDE da JetBrains que se chama PyCharm. Tá? E aí você pode utilizar o editor que você quiser. Se você quiser utilizar até o idle, que é o editor que vem instalado junto com Python, você pode utilizar o idle aí para editar os seus documentos. Notepad++, PyDev, que é um plugin do Eclipse para você usar também, você pode utilizar qualquer editor. Eu vou utilizar o PyCharm, tá? A IDE que está carregando aqui, para mostrar para vocês alguns detalhes sobre o projeto, sobre aqui o desenvolvimento deles. Inclusive vou mostrar ele funcionando, porque para quem manja de Git, o que acontece? Deixa eu até, enquanto ele vai carregando, opa, já apareceu aqui, deixa eu carregar aqui o projeto. Para quem conhece, ou até se não conhece o Git, o que acontece? Eu tenho algumas versões do projeto funcionando. A gente consegue ver o código-fonte aqui pelo GitHub também. Qual que vai ser a sua função? Olha, eu tenho 2 arquivos importantes, um de atores, que tem todos os atores do jogo, e um de fases. Vou mostrar para vocês aqui o arquivo de atores, aqui no próprio GitHub. Então, o que ele me apresenta são os atores do jogo. Então, uma classe básica ator, que representa qualquer ator do jogo, vai ser uma classe básica. Um obstáculo que herda de ator. Um porco que herda de ator. Um pássaro que também herda de ator. Pássaro vermelho, pássaro amarelo. E percebam que esses métodos eles não estão implementados. Eles estão aqui com só... Não tem nada de implementado, é o que quer dizer essa palavra-chave PES aqui. Então, a sua função é ir desenvolvendo o projeto para conseguir chegar no jogo. Mas, obviamente que, quando eu estava fazendo o projeto, eu desenvolvi para ver se a coisa funcionava. Então, se você entrar aqui na página, até no fonte do próprio GitHub, aqui em Brands, você consegue ver o jogo, a minha solução. Então, a gente está aqui nessa versão simplificada, que eu simplifiquei depois de uma interação, depois de dar aula para uma turma e obter o feedback. E esse simples solução é o código realmente com a solução, com uma implementação para esse cara. Então, se eu entrar, ó, cliquei em simples solução, está aqui a branch, vou verificar aqui o arquivo de atores e esse cara já está implementado. Se você verificar aqui, olha, o obstáculo está implementado, antes estava PES, então ele está inteiramente implementado. Cálculo de posição horizontal, vertical, com gravidade. Então, qual é a ideia? Você também tem a solução para você se basear para fazer a sua, né? Aprendendo por exemplo. Só um detalhe, não vai copiar e colar esse cara, né? Tenta digitar, tenta entender o que o código está fazendo aqui e tenta fazer o seu.
É a melhor maneira. Não adianta dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que aí você não vai estar aprendendo, né? Isso aqui não é escola onde está valendo nota. Então, se o importante é aprender, o importante é você digitar esse cara e não copiar. Tá? Ok, então eu estou aqui com o meu projeto aberto. Só para vocês terem uma noção, eu consigo executar as coisas daqui de dentro. E aqui, como eu estou com o Git, o que eu posso fazer? Eu posso retornar o meu projeto e posso também navegar nas diferentes versões do Git. Mas isso você não precisa fazer, se você não sabe o que é Git, não tem problema. Baixa o zip e você pode só editar os arquivinhos. Olha lá, eu estou com o meu arquivinho aqui de atores. Tá? Eu só vou aqui agora para a minha versão de solução para você ver o jogo funcionando. Opa, já existe. Deixa eu ir aqui para a versão simples solução. Foi isso, foi. Ok. Então esse daqui eu estou com um código com ele implementado. Para quê? Para você ver ele rodando mesmo. Então olha lá, placa gráfica TK Inter. Então a ideia é você conseguir fazer um paralelo entre os objetos que eu descrevi. Então olha lá, eu tinha pássaro amarelo, pássaro vermelho, o obstáculo que foi esse aqui que sumiu agora e porco também. Então a ideia é que quando você implementar corretamente, você vai conseguir fazer isso que eu fiz, jogar o jogo. Só para... Deixa eu voltar aqui para o que não está implementado, que é o simples. Então, no início, quando você executar, ele vai aparecer dessa maneira aqui, né? Então, conforme você vai interagindo com o código, ele vai aparecendo. Então, os arquivos principais são atores, fase, atores testes e fase testes. Olha, vamos começar só dar uma pequena interagida só para vocês terem noção do que vocês vão ter que fazer. Então, por exemplo, aqui tem um método acabou, que indica se o jogo acabou ou não. Então a razão da gente estar vendo essa telinha na hora que eu executo de perdeu é porque esse cara aqui está retornando verdadeiro, ou seja, indicando que o jogo acabou. Se você quer ver a tela não do jogo em andamento e não da tela de acabou, o que você vai fazer? Você pode colocar aqui falso. Ó, vou executar e aí você vê que visualmente as coisas vão acontecendo aqui dentro, tá? Então a coisa vai acontecendo aqui. Então, por exemplo, outra coisa, não está aparecendo nenhum ator. Por quê? Porque você tem que implementar esses caras. Se você verificar aqui na página de testes, tem os testes automáticos. E aí o que acontece? Por exemplo, aqui tem um teste de adição de obstáculo. Como é que eu rodo um teste unitário aqui dentro do PyCharm? Clico com o botão direito, ele vai rodar e olha, ele me deu falha aqui, tá laranjinha aqui porque me deu falha e está falando, olha, eu adicionei um elemento, esperava que tivesse um elemento, mas não tem nenhum elemento. Então o que você vai fazer? Olha, criei uma fase, criei um obstáculo, tentei adicionar o obstáculo na minha fase, e estou conferindo se o meu atributo obstáculos do meu objeto fase se é igual a essa lista com esse obstáculo que eu acabei de implementar. Ou seja, esse método aqui, o que ele faz? Eu te passo um ou mais obstáculos e você tem que armazenar esses caras na lista da fase, porque a fase é um cara que contém atores, né? Tanto obstáculos, quanto pássaros, quanto porcos. Então, qual que é a sua função? Fazer esse teste passar. Vamos fazer esse daqui, que esse daqui é fácil, ó. Seguro o Ctrl aqui no fase testes, quero ir até o adicionar obstáculo. Ó. Segurei o Ctrl, me levou lá. Tem a documentação do que tem que fazer, olha lá. Adiciona obstáculos em uma fase. Então o que eu vou fazer? Com apoio também tem a documentação lá para te ajudar. Vou pegar a minha lista de obstáculos e vou adicionar todos os obstáculos que me forem passados como parâmetro. Rodo aqui o teste de novo para ver se funciona. Opa, funcionou, maravilha, ó, ficou verdinho. Então, tua função é fazer com que todos esses testes que estão aqui fiquem verdes. Se você fizer isso, provavelmente seu jogo vai funcionar. Se eu rodar aqui, placa gráfica, ele ainda não vai aparecer o obstáculo. Por quê? Porque eu tenho que transformar todos esses atores em ponto.
Só mais um exemplo para animar vocês. Porque aí vocês implementam esses métodos e começam a enxergar o que está acontecendo. Então aqui tem essa parte de calcular pontos, olha. Eu já deixei até ponto aqui, olha, um transformar em ponto, que você recebe um ator e ele cria para você um ponto respectivo, para ele conseguir colocar aquilo na tela. Então o que eu vou fazer aqui, olha, para cada ator na minha lista, no caso aqui por enquanto obstáculos, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha lista de pontos aí e vou adicionar um ator, mas quem é, na verdade, um ponto, né? Então o que eu tenho que fazer? Tenho que criar o ponto, mas o método eu já deixei ali pronto para você, que é, olha, transformar em ponto. Eu passo um ator para ele vai gerar um ponto para mim. O que eu vou fazer com esse ponto? Vou adicionar na minha lista de pontos que eu vou retornar. A partir do momento que eu fiz isso, olha, dou um play, tá vendo aqui, ó, tá aparecendo obstáculo, né? Não, né, tá aparecendo um pássaro. Por quê? Porque lá o meu obstáculo ele tá com um caractere errado. Você vai ver lá pelos testes, ó. Quando eu entro aqui em atores teste, por exemplo, teste de obstáculo, você vai reparar que o caractere que representa esse ator, o obstáculo, ele deveria ser O maiúsculo. Esse daqui, ó. E, no entanto, ele está sendo A, que é o do pássaro amarelo. Então, o que eu vou fazer? Se eu vir aqui em atores, encontrar aqui o... Cadê o meu obstáculo? Tá aqui para cima. Olha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou indicar que o caractere de ativo do meu ator, do meu obstáculo, no caso, é o O. A partir do momento que eu coloquei esse O, dou um playzinho aqui. Olha lá. Aí agora não é mais passarinho que tem, não. Agora é o obstáculo, que é o que eu esperava. Beleza? E assim vai a filosofia. Você vai vendo quais são os testes unitários, lê a documentação que está que está aqui na página do projeto no GitHub. E aí você consegue vendo. Então tem as explicações aqui também, né? Eu não estou lendo a documentação porque eu passei bastante tempo fazendo o projeto. Então ela já está praticamente na mente. Então tá lá, olha. Script de atores, script de fase, script placa gráfica, toda a simplificação do jogo. Então olha lá, o que faz um ator, o que é o obstáculo. Olha lá, o caractere de representação é a letra O quando está ativo. Então foi daqui que eu tirei a letra O, além do teste unitário. Então tem status, classe porco, as explicações dos pássaros, pássaro vermelho, pássaro amarelo, a explicação de todos os métodos, fórmulas do lançamento oblíquo para você conseguir fazer. Beleza? Então, essa filosofia para você conseguir aí rodar o projeto e começar o seu desenvolvimento. Beleza? Então, se você já manja, já viu alguma coisa de orientação a objetos, projeto open source, está lá para você baixar, investigar o código. Inclusive tem uma versão mais complicada. Deixa eu até mostrar aqui que é legal. Terminei o projeto, vi que eu sou craque aqui no negócio, né? Beleza, já terminei, você conseguiu fazer. Então, o que acontece? Deixa eu só... Não vou nem dar revert não, deixa aí mesmo. Então, tem uma outra versão do jogo que eu fiz, que é mais complicada, que ela tem replay. É essa daqui, ó, Stateless. Stateless solução, eu vou entrar com ela aqui. Por quê? Porque se você tentar dar o replay na versão simples, você não vai conseguir. Porque quando eu fiz essa primeira versão, a turma achou muito complicado. Então, qual que é a filosofia dessa versão aqui? Nessa versão eu tenho replay. Ela parece a mesma coisa, mas na versão simples, se você utilizar os botões de replay, ela não vai funcionar. Então, olha lá. Se eu der um replay aqui, olha lá. Os passarinhos voltam e você vai ver o jogo dando replay das suas jogadas. Isso não tem na versão simples. É mais complicado de implementar essa versão. Mas você pode tentar fazer ela também. E ela é mais difícil também porque se você baixar aqui a versão de diversão... nada de unmerged. Devia ter dado um force. Deixa eu dar aqui um revert aqui.
Reverte todo mundo. Deixa eu entrar. A versão de versão é essa versão mais complicada que eu comentei. Por que que ela é mais complicada? Porque tem o replay e tem o reset, e isso faz o jogo complicar consideravelmente. E se você verificar no arquivo de fase de atores, não tem nada. Então você vai ter que criar tudo do zero, baseado na documentação e baseado nos testes. Então essa daqui é depois que você terminou a simples. Se você quiser treinar mais, vem para essa versão aqui, que essa daqui vai ser mais complicada. Você vai ter que a partir da documentação só e dos testes automáticos, conseguir saber como é que você tem que criar o código. Como eu disse, isso está na Brent, olha, voltando aqui. O código dessa versão mais complicada se encontra aqui em Stateless Solução. Tá? E aí você consegue ver todo o código fonte desse cara que é mais complicado. E se você acessar a Brent de versão, foi até acho que um nome meio maquiavélico, porque o pessoal achou complicado e eu tinha chamado de diversão, né? Mas enfim. Então você tem aqui a documentação para esse caso aqui. Essa documentação específica para você poder implementar o replay e o reset. Tá? Mas uma vez que você fez a simples, pelo menos você vai estar mais à vontade com os objetos e com a classe fase, com a classe pássaro, pássaro ator e assim por diante. Tranquilo? Só para terminar, gente, às vezes eu fiz o projeto open source, está aberto, então se você é professor, se você quiser dar aula utilizando o projeto, está aberto, aceito pull request, quiser fazer mudança, quiser perguntar, não tem problema nenhum, pode fazer um fork, ó. Inclusive tem uma galera que já fez aqui, tem fork, pode copiar, pode fazer o que você quiser aqui. A licença é livre para você utilizar no seu curso. Se você for professor, vocês podem fazer o que quiser com o seu código fonte. Mas algumas vezes tem gente que precisa de uma ajuda, né? Precisa de um bate-papo, precisa de alguém respondendo as questões, né? E aí, o que eu fiz? Eu já dei esse curso presencial na cidade de São José dos Campos, do Python Birds. Ele é um curso que dura 12 horas. O pessoal conseguiu da turma beta, da segunda turma, implementar em 12 horas e tinha gente você só precisa saber mesmo o básico, você precisa saber lógica de programação. E teve gente que chegou só com a lógica de programação e conseguiu fazer o projeto, conseguiu fazer o projeto e entender um pouco mais de orientação a objetos depois desse curso. Então, se você estiver interessado, aqui na página a gente oferece aqui no Python Pro o curso Python Birds, tá? Vai ser feito online, assim como eu estou fazendo essa videoaula. Então, para você poder interagir, para você poder tirar suas dúvidas. Então, quem precisar dessa ajuda, recomendo aí dar uma olhada no curso, tá? Até para ajudar aí para a gente, né? Professor, dou aula em escola pública e a gente precisa também pagar o pão com leite das crianças, né? Então, se vocês quiserem fazer, vai começar uma turma no dia 16 aqui em particular. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nessa videoaula, para vocês verem essa ferramenta aqui do Adobe Connect. O pessoal aqui, ó, entrou até mais gente enquanto eu estava, entrou mais o Fábio e o Jordan aqui. Então agradeço aí pela participação de vocês quatro. Vocês têm alguma pergunta aí sobre o que eu mostrei, gente? Alguém está aí ainda, né? Ó, o Enio já está ali. Vamos ver aí, tem alguma pergunta? Tem algum curso voltado para a web? Tudo muito claro. Nós temos vários cursos, tá, Regis? Então, nós temos aqui, em particular, o voltado para a web. Eu tenho um curso também que é o App Engine, tá? Utilizando o cloud do Google. E aí você tem uma parte web, inclusive, deixa eu colocar aqui também, já fica de jabazinho, já que você já está aqui, depois o pessoal que vai estar vendo em casa vai estar no YouTube já. Então, se você entrar aí no YouTube
Eu, inclusive, tenho videoaulas também gravadas, gratuitas, além do curso, para quem... A mesma filosofia, né? Eu tenho até um livro também que eu estou escrevendo sobre o assunto, mas eu tenho uma playlist aqui, olha, chama App Engine Python, você programa em o Google Scala. Se você, inclusive, procurar assim, olha, App Engine e Python playlist... Eu acredito que o meu seja o primeiro. Ó, tá aqui, App Engine Python, você programa em o Google Scala. Então você... Engraçado que eu procurando pelo YouTube não cai na minha playlist, mas procurando pelo Google sim. Então eu tenho aqui, já gravei aqui e tenho gravado, ó, já foram são 53 videoaulas para quem se interessa por web, onde eu vou explicando ali o passo a passo, na mesma filosofia do Python Birds. As videoaulas estão aí abertas, eu tenho um livro que eu estou escrevendo também sobre o assunto, de apoio para o curso. Inclusive quem faz o curso eu dou o livro gratuito, mas às vezes quem precisa de uma força, tem dúvidas e precisa de alguém ajudando, também tem um curso online. Tranquilo? Obrigado aí então, Enio aí, obrigado, ainda bem que ficou claro, espero que vocês se animem aí. Tentem aí, quem tiver curiosidade de tocar o projeto, ou para quem já está experiente com orientação a objetos e com Python, que utilize o projeto aí para dar aula para as outras pessoas, para mostrar para os seus amigos, para os seus alunos, enfim. Para a gente fazer a comunidade Python também como um todo bombar, né? E ter sempre mais gente, que a gente sempre brinca, né? No evento, o professor Massanori do Python para Zumbis fala, né? O importante é ser feliz e realmente depois de começar a programar com Python eu fiquei mais feliz programando. Então espero que anime aí o pessoal com a tecnologia. Beleza? Então, pessoal, espero ter tirado a dúvida de vocês. Agradeço a todos vocês aí pela participação. Tinha até falado no início da aula que a minha intenção é colocar essa aula no YouTube. Para o pessoal ver, para ter noção como é que acontece essas aulas online, como é que é a interação online através da ferramenta. Beleza, gente? Então isso aí, gente. Obrigado vocês aí, uma boa noite para todo mundo, espero que vocês tenham curtido. Abraço. Deixa eu desligar aqui.